A paz do Senhor, igreja. Amém, glória a Deus. É um prazer e uma satisfação estarmos uma vez mais na casa do Senhor. E quero desde já agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui para falarmos um pouco, discutirmos um pouco sobre essa lição tão preciosa, que é a lição de número 12, que tem por título O Trono Branco e o Juízo Final. Você já parou para pensar que essa é uma realidade inevitável que acontecerá? Dessas lições que estamos estudando nessa revista, ela vem nos trazendo orientações, nos trazendo informações importantíssimas para estarmos alertas cada dia mais. E nesse momento eu quero convidar você a curvar sua cabeça. Eu quero fazer uma oração juntamente com vocês. Deus Santo, Deus Poderoso, aqui na tua casa estamos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para estar ministrando, Senhor Jesus querido, essa lição aos corações dos teus filhos e filhas. Papai bendito, que através do teu Espírito Santo possamos estar aprendendo um pouco mais, uma porção a mais da tua palavra nessa manhã. Papai bendito, abre os corações, abre o entendimento, tira todos os impeditivos, Senhor, tudo aquilo que queira atrapalhar, que queira tirar nossa atenção. Papai bendito, que possamos aprender mais de ti nessa manhã. Em nome de Jesus, assim nós o pedimos, cremos e agradecemos. Amém. Pode passar, por favor. O motivo de oração me chamou muita atenção dessa revista. Ore para não ser enganado por falsas aparências. Infelizmente, muitas pessoas têm se deixado levar por vários ventos de doutrinas, têm deixado se enganar. E através desse motivo de oração, eu quero trazer um alerta para mim e para você, que possamos estar buscando mais da presença de Deus, para não sermos enganados por falsas aparências. O comentarista dessa revista, ele teve o cuidado de trazer esse motivo de oração, assim como os outros motivos anteriores, para estarmos buscando a Deus com um propósito especial. Orar para que possamos estar cada dia mais fortalecidos, para que possamos cada dia mais aprender da palavra de Deus, é necessário para as nossas vidas. Amém, igreja? Pode passar, por favor. O título da lição, gostaria que a igreja repetisse em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para ensaio ficou legalzinho, né? Bonitinho. Agora vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Amém. Hoje, dia 19 de junho, né, a lição de número 12. Pode passar, por favor. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo aqui, entender o que ocorrerá após Satanás ser solto. Segundo objetivo, mostrar quem estará no juízo final. E terceiro e último objetivo dessa lição, explicar como será o juízo final. É importante para mim e para você ter essas informações, ter esse entendimento. Creio eu que o intuito principal do comentarista de toda essa revista é nos alertar cada dia mais. Se nós pararmos para entender, cada lição é sequência da outra. Lição anterior falou sobre o milênio. A lição de hoje estará falando sobre o trono branco e o juízo final. Pode passar, por favor. Fique atento a esta lição. É importante aprender. O conhecimento é algo que nós precisamos adquirir todos os dias. O apóstolo Paulo disse: crescei na graça e no conhecimento. Se crescemos demais na graça e não temos conhecimento, podemos ter problemas. Se crescemos demais no conhecimento e não temos graça, podemos ter problemas também. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento.
O culto da família na AD América 2 tem esse objetivo, através das lições ministradas pelos nossos professores, de trazer conhecimento a nós sempre, para que possamos estar crescendo em conhecimento e na graça de Deus também. Pode passar. A verdade aplicada já foi lida, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Cristo hoje é o advogado meu e seu. Cristo hoje é o advogado do pecador. Mas naquele dia será o juiz e julgará cada um. Então nós temos que entender que naquele dia será julgado individualmente, segundo as suas obras. Nós fazemos boas obras não para sermos salvos, nós a fazemos porque somos salvos, alcançados em Cristo Jesus. Só que a minha e a sua obra, todos os dias, elas serão julgadas individualmente, uma por uma. Irmão Edivan, vai levar muito tempo, vamos ter a eternidade. Então, Cristo hoje é o advogado, naquele dia será o juiz. Hoje a porta da graça está escancarada. E aqui eu começo a chamar a atenção dos amados irmãos. Hoje devemos, mais do que nunca, pregar esse evangelho da graça do Senhor Jesus. As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, por quê? Porque hoje há esperança, hoje há salvação. Naquele dia não haverá. Será o dia do julgamento. Então essa verdade aplicada, ela tem que ser aplicada todos os dias na minha e na sua vida. Ponto de partida para essa lição. Cristo julgará cada um segundo suas obras. Simples assim. Pode passar, por favor. Essa lição tem por objetivo, ou tem o objetivo de nos informar sobre as coisas vindouras. Como eu falei anteriormente, gostaria apenas de reforçar. O comentarista teve esse cuidado a preparar toda essa revista de 13 lições, que inclusive a próxima lição, não percam no próximo domingo. Será uma lição de fechamento da revista. Será uma lição muito, muito importante. Então, todos que estão aqui, não faltem. Convide aqueles que você sentiu falta. Só temos a ganhar vindo o culto da família, vindo aprender mais um pouco de Deus. Então, essa lição tem o objetivo de nos informar sobre as coisas vindouras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Eu gostaria que a igreja lesse em alto e bom som. Vamos lá? Espera aí, só um pouquinho. Pode voltar o slide. Isso. Vamos lá? E vi... Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Quem está falando isso não é o comentarista, não é o professor Edivan, é a própria palavra de Deus. Pode passar, por favor. O tópico 1 da nossa revista, ele fala o seguinte: Satanás é solto. Após o governo de 1000 anos de Cristo, vimos na lição anterior sobre o milênio, e todos usufruir dos benefícios advindos, o que desse governo de Cristo, justiça e paz, por exemplo, Satanás será solto novamente, ou novamente será solto. E a humanidade terá o seu último teste da história desde o Éden. O que Satanás fez quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, juntamente com Eva, Adão e Eva? Satanás enganou. Será que Satanás irá mudar de caráter, de personalidade? Ele continuará sendo enganador. Qual é o principal objetivo de Satanás? Desconstruir tudo aquilo que Deus fez. Por que você acha que todos os dias somos tentados? Porque Satanás quer destruir aquilo que Deus fez. Satanás quer acabar com a coroa da criação, que é o homem. Deus falou: haja luz, haja separação entre as águas e a terra, porção seca, chamou de terra.
haja isso, haja aquilo. Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Mas o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem para dominar sobre os animais, sobre as ervas do campo, sobre tudo. O homem é a coroa da criação de Deus. Por isso que Satanás tenta de todas as formas, 7 dias por semana, 365 dias e 6 horas por ano, a cada segundo, minuto, a cada hora, destruir aquilo que Deus fez. Se ele conseguir manipular, seduzir, enganar o homem e convencê-lo de que o pecado não é tão ruim, ele está destruindo aquilo que Deus construiu. Então, após o governo de Cristo no milênio, Satanás será solto por um período de tempo. E digo para os irmãos aqui nessa manhã, e ele conseguirá enganar a muitos. Imagina, o homem é tentado e tem uma grande queda pelo pecado. Porque ele, por 1000 anos, desfrutou do reino de Cristo. Paz, justiça, alegria, dias de vida abençoado. E mesmo assim, ele ainda vai cair nas artimanhas do inimigo. Pode passar, por favor. Os irmãos estão entendendo, amém? O tópico 1.1 vai nos falar, sairá a enganar as nações. Então ele será solto e ele sairá a enganar as nações. Sairá a enganar as pessoas. Engano é a palavra que define a ação do diabo em relação ao homem. Eu acrescentei aqui no Apocalipse, por quê? Porque estamos estudando sobre o Apocalipse. Satanás é o enganador. Seduzir, enganar, mentir, utilizar-se de artimanhas e sutilezas. O diabo não chega em ninguém como um monstro, com chifre, rabo, um tridente, pegando fogo, fedendo a enxofre. Não, ele chega de forma sutil. Sapatinho de algodão. Vai devagarzinho, bem devagarinho. Nosso pastor já falou anteriormente algumas vezes que ele não quer tirar o crente de dentro da igreja de uma vez. Ele vai tirando aos pouquinhos. Ele vai tirando da comunhão aos pouquinhos. Ele não chega e retira de uma vez. Ele é sutil. Ele é sagaz. E tem utilizado de todas essas artimanhas hoje, em nossos dias, e utilizará delas no porvir. Então, Satanás é o enganador. São ferramentas para levar a humanidade. O quê? Enganar, seduzir, mentir? Para levar a humanidade a rebelar-se contra Cristo, contra o governo de Cristo. Assim, quando ele for solto após o milênio. Então, são informações necessárias que nós devemos estar atentos. Hoje ele procura fazer de tudo para te tirar do caminho que Cristo propôs para a sua vida. Cabe a mim e a você estarmos alerta, estarmos em oração, estarmos lendo e meditando nessa palavra. Como eu falei no início, o motivo de oração nos fala que devemos orar a Deus e pedir para não sermos enganados. Pode passar, por favor. Foco na lição. O cristão de hoje, eu e você, deve estar alerta, deve estar vigilante. Contra o que, irmão Edivan? Contra o pecado. Contra as artimanhas de Satanás. Contra os manjares que ele tem preparado todos os dias. Se nós fôssemos abrir aqui espaço, cada um contaria algo que tem tentado a sua vida no decorrer dos dias, no decorrer dessa semana. São artimanhas querendo te tirar do propósito, do caminho. Quantas pessoas deixaram de vir essa manhã? Vou ficar um pouquinho mais na cama.
Vou dormir um pouquinho mais. Trabalhei a semana toda, estou cansado, eu mereço um dia de descanso. São coisas pequenas, ele não vem hoje, não vem amanhã, não vem depois, passa um mês, aí ele, não está fazendo falta, passa um ano. Pastor Brenner, depois da pandemia, todos voltaram? Nem todos. Se acostumaram a ficar em casa, a substituir por outra coisa. São crentes que, infelizmente, se deixaram levar por sutilezas, artimanhas, coisas pequenas. Irmã Edivan, eu vim na igreja e teve algo que me entristeceu. Irmão, fica alerta, fica vigilante. Sempre vai ter alguma coisa querendo te tirar do foco, querendo tirar a sua atenção, querendo fazer com que você perca a sua salvação. Não pense que o diabo está feliz de você estar nessa manhã aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Não, não, não. Ele está procurando, articulando, forjando algo para te tirar do caminho. Pode passar, por favor. 1.2. Gog e Magog, a última rebelião. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Olha que interessante. Aqui, nesse versículo, não se trata de um local ou região específica, mas sim de um exército enorme que vem de todos os lugares da terra, para se unirem para atacar o governo de Cristo, liderados por Satanás, rumo à cidade de Jerusalém. Será uma grande batalha. E Satanás estará reunindo centenas de milhares para essa guerra, para essa peleja, para esse embate. Satanás iniciou-se com uma rebelião, querendo usurpar, querendo estar ao mesmo nível do Criador de Deus. Ele intentou isso no seu coração. Só intentou, só pensou, só articulou. Deus, então, o retirou. Foi uma rebelião. E o seu último ato também será uma rebelião. Por quê, irmão Edivan? Porque ele não se contenta com tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Pode passar. O fracasso de Satanás começou com uma rebelião, e seu último ato será também uma rebelião. Pode passar. 1.3. A influência da natureza pecaminosa. Como eu falei um pouquinho antes, o homem tem uma tendência para pecar. Nós vivemos uma constante guerra, uma constante batalha, um constante embate, todos os dias. Espiritual, carnal. Uma grande batalha. Preciso mortificar minha carne todos os dias para que o meu espírito possa crescer todos os dias. Preciso todos os dias buscar as coisas do espírito que agradam a Deus. Só que as coisas da carne agradam a carne. São prazerosas. São prazeres momentâneos. Então, a natureza pecaminosa. O mundo experimentará durante 1000 anos de justiça e paz no reinado de Cristo. Porém, contudo, entretanto, assim que Satanás for solto por um período de tempo, haverá uma influência pecaminosa. Por quê? Porque Satanás sabe do ponto fraco das pessoas. E essa influência maligna fará com que uma parcela da humanidade siga Satanás. Como falamos no slide anterior, ele influenciará muitos e muitos o seguirão. Irmão Edivan, mesmo depois das pessoas terem experimentado um reinado de Cristo por 1000 anos, sim, por conta da natureza pecaminosa.
Deus fez o homem com livre arbítrio. Cabe a mim e a você escolher o que deve ser feito. O apóstolo Paulo nos fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. No Gênesis capítulo 3, versículo 13, a parte C do versículo vai falar: a serpente me enganou. Quem está falando isso no contexto? Eva. Eva está falando para Adão: olha, a serpente me enganou. Deus, a serpente me enganou. E a serpente ali é o próprio Satanás. Então nós temos que entender que todo o objetivo dele é enganar o homem. Oferecer coisas que ao primeiro momento são vantajosas, são interessantes, são legais, são prazerosas. Ou alguém é tentado com alguma coisa ruim? Se você for tentado com uma coisa ruim, você pode ter certeza, você não vai cair. Lá no seu trabalho, irmão, não vai chegar uma mulher feia tentando você. Primeira coisa, se chegar, você já vai cortar. Vai chegar uma mulher bonita, palavras suaves, propostas quase que irrecusáveis. Aí você tem que fazer igual o Jó, fugir da aparência do mal. Não, irmão, eu sou forte, eu vou até o fim só para mostrar que eu sou forte. Para com isso. Porque Satanás tem artimanhas e sutilezas. Da mesma forma para a irmã lá no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Nada vai ser te oferecido ruim. Ele vai querer te oferecer algo bom para você cair na tentação. Foi assim que aconteceu no Jardim do Éden. Então nós temos que estar atentos e alerta todos os dias. Todos os dias das nossas vidas devemos estar alertas. Devemos levantar e falar: Senhor, me cubra com teu sangue. Dai-me sabedoria e discernimento, livra-me do mal, que eu possa fugir da aparência do mal. Tem um problema no trânsito, irmão? Sai fora. Ah, eu vou bater de frente porque eu tenho Jesus na minha vida. Foi isso que Jesus te ensinou? Leva um tapa, dá dois? Não. Foge. Opa, desculpa. Mesmo você estando certo. Nós temos que entender que as tentações, os problemas, estão todos os dias aí para nos fazer desviar do propósito de Deus. Amém, igreja? Amém. Por favor, pode continuar. Atenção! Essas duas perguntas aqui são necessárias de serem feitas. Até que ponto somos convertidos? Até que ponto você é convertido? Ah, irmão Edivan, eu sou convertido, mas o meu bolso não é. Tem que converter. Ah, eu sou convertido, mas a minha ponto 40 não é. Tem que ser. Irmão Edivan, eu sou convertido, mas o facão que anda debaixo do banco do carro, não é não. Irmão, tem que ser tudo convertido na sua vida. Estou dando esses exemplos porque para que a natureza velha do antigo homem seja morta e você possa nascer no Espírito Santo de Deus. Que você possa ser nova criatura. Por quê? Porque só assim você alcançará graça, salvação para a sua vida. Realmente Cristo reina em nossas vidas? Ele é o nosso Senhor e Salvador? Ah, Jesus Cristo é o meu Salvador. Amém. E seu Senhor, Ele é também? Tem pessoas que só querem a bênção. Ah, eu estou precisando de uma bênção, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre. Deus vai lá e faz. Depois Ele capa o pé, vai embora. Um dia que eu precisar, eu volto de novo, como se aqui fosse um supermercado. Preciso, vou lá, compro, pago e vou embora. Não funciona assim. Você tem que ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Irmã Edvan, por que você está perguntando isso? Porque essas lições vêm para te alertar, para me alertar. E o único e principal objetivo é sermos salvos.
Quando você atendeu o apelo de quem estava pregando, seja na igreja, seja na rua, seja na sua casa, seja por telefone, independente como você aceitou Jesus, a salvação chegou na sua vida, o único objetivo principal é a salvação, irmão. Casa, carro, dinheiro, saúde, tudo isso vem no pacote. Jesus não falou assim, quem me aceitar não terá mais problema. Não, ele falou, pega a sua cruz e siga-me. Cruz fala de renúncia, fala de dificuldade. Tem dias que você quer esganar o primeiro que você vê na frente. Aí você tem que clamar o sangue de Jesus, contar de 1 até 10, orar, ler a Bíblia. Isso passa. Nós temos que ser nova criatura. Por isso que temos que ser convertidos. Pode prosseguir, por favor. Tópico 2 vai falar, é chegado o juízo final. O diabo é vencido e lançado definitivamente no lago de fogo, de onde nunca mais sairá. Glória a Deus. Acabou. Lançou eternamente, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Após o juízo divino sobre Satanás, terá início o juízo dos ímpios. Então, Satanás foi jogado no lago de fogo, vai inaugurar, aí vem o juízo para os ímpios. Pode passar. Trono branco, que diretamente fala do título da lição. E vem um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O juízo final é chamado também de juízo do trono branco. Por quê? O branco aponta para a pureza, santidade, para a glória de Deus. Esse trono é tão poderoso, grandioso, magnífico, que todo o universo físico desaparece de diante dele. Quem diz isso? O próprio versículo que acabamos de ler. O tempo e as dispensações findam-se ali. Acaba. Estamos na dispensação da graça. Você peca, se arrepende do fundo do seu coração, Jesus perdoa, joga todos os seus pecados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Não estou falando que não vai ter consequências, tá? Entenda isso. Tem pessoas que falam, não, matei, roubei, fiz isso, fiz aquilo, aceitei Jesus, está tudo perdoado. Pecado está, consequência não. Então, nós estamos na dispensação da graça. Deus é amor, Deus perdoa, Deus salva, Deus regenera. Deus pega alguém que não era nada e coloca num lugar de destaque, para a honra e glória dele. Tem pessoas que se pensam que é para a honra e glória de si próprio. Errado. Aí onde que muitas pessoas sobem, na mesma velocidade que sobe, desce. Tudo na minha e na sua vida, entenda, é para a honra e glória de Deus. Tudo. Você está bem? Glória a Deus. Você não está tão bem? Glória a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e... É perfeita, é agradável, é boa. Independente que você concorde ou não, que você entenda ou não. Então, as dispensações findam-se ali. Acabou. Pode passar. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. O juízo final é um momento singular, ou seja, é um momento único na história, onde Deus vai tratar com o ímpio. Todos os que morreram sem se converterem a Cristo terão que comparecer perante Deus naquele dia. Pobre, rico, pessoa que tem um conhecimento enorme, vasto, pessoa que não sabe de nada, grande, pequeno, gordo, magro, feio, bonito, todos irão perante o trono naquele dia. A realidade do juízo final é terrível e não cabe interpretação. É literal, vai acontecer, não é simbologia, não é um ícone, não, é literal, vai acontecer. Por isso, devemos pregar o evangelho. Quando? Hoje, agora.
para que as pessoas entendam o que há de vir. Tem pessoas que elas pensam que o inferno não é real, que não vai ter inferno, que ela vai reencarnar, irmão, não existe isso. Ao homem é dado, é lícito, nascer e morrer uma só vez. Depois disso, segue-se a juízo. Acabou. Quem fala isso não é eu, é a palavra do Senhor. A palavra que não muda, que não mente, que tudo que está escrito nela já se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir. Por que que as dispensações acabam-se, igual falei no slide anterior? Por quê? Porque aí finaliza o que nós temos aqui. Daí para frente, Deus que sabe. Acaba-se ali. Então nós temos que pregar o evangelho de Cristo a tempo e fora de tempo. Eu te pergunto aqui, você tem pregado o evangelho de Jesus Cristo? Você tem falado para as pessoas que só existe dois caminhos, céu ou inferno, vida eterna com Deus, vida eterna sem Deus. Não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Não tem purgatório, não tem um jeitinho brasileiro, não tem como você barganhar, comprar, não tem como. Infelizmente, o que tem levado muitas pessoas a estarem longe de Deus é a falta da verdade. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, parte C do versículo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Qual que é o resultado disso? Salvação. Simples assim. Pode continuar, por favor. 2.3, grandes e pequenos. Grandes e pequenos significa que o juízo final alcançará pessoas de todas as classes e camadas sociais. Todos estarão perante Deus naquele dia. Ricos, pobres, anônimos, famosos. E assim como eu falei anteriormente, pequenos, grandes, todos. Aqui na terra, ter influência, dinheiro, poder, fama, pode perverter ou induzir pessoas. Num julgamento, pode ser mudada a sentença. Por quê? Porque o ser humano é corrupto. É fácil de se corromper. Não estou falando, entendam, que todas as pessoas são corruptas. Estou falando que o ser humano em si tem uma tendência muito fácil a se corromper. Mas naquele dia, diante do trono branco, todos serão iguais perante o juiz. Não há diferença. Todos serão iguais. E cada um será julgado segundo as suas obras. Tudo aquilo que está em oculto será trazido e revelado. Tudo. Pode continuar, por favor. Os irmãos estão entendendo? Amém? O julgamento é inevitável. Acontecerá. O julgamento precisa de um juiz. E nesse caso, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Jesus, em sua primeira vinda, quando Jesus veio, se fez homem, se desfez da sua glória, do seu trono, nasceu como homem. Ele não veio para julgar as pessoas. Ele não veio para condenar as pessoas. Ele veio para salvar, para resgatar. No Evangelho de João, uma mulher é pegada no ato de adultério. Naquele tempo, teria que colocar os dois, o homem e a mulher. Só tinha uma mulher. Creio eu que, além de todas as coisas, eles estavam experimentando Jesus. Eles queriam saber o que Jesus falaria, para poderem pegar no pulo. Então, trazem aquela mulher, jogam e falam, olha, essa daqui foi pecada em ato de adultério. Jesus estava ali escrevendo na terra, na areia, não sei. E ele falou, não, simples, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E voltou a fazer o que estava fazendo. Pergunto a vocês, quem não tem pecado? Cada um com a sua consciência, às vezes até levantou a mão, ele, ixi, eu pequei, jogou a pedra. Pequei, joguei a pedra. Daqui a pouco não tinha ninguém.
Aqui é para você entender que Jesus não veio para julgar na sua primeira vinda. Ele tinha todo o poder de falar: mulher, você estava em pecado, você vai ser morta, segundo a lei de Moisés. Pô, acabou. Acabou. Mas não, ele veio para salvar, para resgatar. E a mulher falou assim: mestre, o povo sumiu. Ele falou: cadê seus acusadores? Foram embora. Eles te acusaram? Não, nenhum. Nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Esse tempo da graça ainda continua hoje. Então Jesus não veio na primeira vinda para julgar. Ele veio para salvar e resgatar. Mas, em sua segunda vinda, ele vem para julgar a humanidade. Hoje ele é advogado, justo e fiel. Por isso que nós, oh meu Deus, me perdoe em nome de Jesus. Você chega no irmão que você ofendeu ele, que está chateado com você: irmão, me perdoe em nome de Jesus. Irmão, por quê? Porque Jesus está pronto a perdoar. Naquele dia, não. Naquele dia ele vai julgar. Por isso que é necessário essa verdade ser falada, proclamada e dita. Sem maquiagem, sem desvios. Simples, objetiva e direta. Pode passar, por favor. 3.1. Os mortos serão julgados segundo as suas obras. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. Nada passa despercebido. Mais uma vez eu quero repetir. Nada passa despercebido diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Nada. Todos os meus e os seus atos, todas as minhas e as suas obras, tudo o que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim, seja que está de acordo com a palavra de Deus, ou seja, que não esteja em acordo, tudo é visto e registrado. Todas as obras serão julgadas pelo justo juiz. Tudo está sendo registrado nos livros que se abrirão naquele dia. Lá naquele dia não tem como você falar: não, eu não fiz isso não. Opa, fez. Dia 19 de junho de 2022, às 13 horas, 15 minutos e tantos segundos, na rua tal, esquina tal, localização do GPS, fulano de tal, pessoas... João, Maria, José e Pedro estavam próximas, o sol estava assim, tudo está registrado, para não ter questionamento. Tudo. Pode passar. Stanley M. Orton escreve, abre aspas, nessa ocasião, o livro da vida também será aberto, provavelmente como prova de que seus nomes não estão ali escritos. Quer dizer, Jesus fará mais do que sentenciar os ímpios. Como ressalta Charles Hay, este julgamento não é para verificar se deverá ser o céu ou o inferno, o destino final daqueles que são julgados. É um julgamento para provar que o inferno é o destino merecido. Fecha aspas. Jesus ali não está para discutir. Você fez. Não, ele está te provando que você não merece estar ao lado dele na eternidade. Você que eu quero falar às pessoas que estarão naquele dia. Não é vocês literalmente. Amém, igreja? Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Irmã Edivan, então aceitei Jesus, eu não vou ser julgado? Vai. Só que depois, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Todos os seus atos foram perdoados. O seu nome estará escrito no livro, deixa eu corrigir. O seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida.
E digo para vocês, estudando essa lição, quando eu me deparei com esse comentário, ali estão as palavras sem tirar e sem pôr, eu fiquei triste, porque naquele dia não haverá escape. É a sentença. É o momento da sentença ser cumprida. O juiz vai bater o martelo. Não há revogação, não há interpelação, não há nada que se possa fazer. Nada. Por isso que eu e você, como igreja, temos a obrigação de pregar o evangelho, porque senão a pessoa pode falar, eu nunca ouvi falar do seu nome. Ninguém nunca pregou para mim. Ninguém nunca me falou essa verdade. Então, por isso que a igreja do Senhor Jesus tem obrigação, responsabilidade de pregar essa palavra. Pode passar, por favor. 3.2, o julgamento será individual. Então, o pai não terá como interpelar pelo filho, pedir, suplicar, o filho pelo pai, o avô pelo neto, o tio pelo sobrinho. Não, não. A Bíblia Sagrada não nos deixa dúvidas de que o julgamento será individual. Embora envolva todos os ímpios de todas as eras da história humana, o mesmo não será coletivo, mas sim individual. Ezequiel 18:4. Quem achar aí pode ler. Ezequiel 18:4. Por favor. Todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, será sentenciado à morte eterna. Trazendo esse versículo para dentro da lição. Apocalipse 20:15. Quem achar pode ler também, por favor. Ponto. Não tem vírgula, não tem parêntese, não tem um ponto e vírgula, é ponto final. É possível até imaginar, então estamos imaginando, tá? Que será como um filme. A vida de pecado de cada um passará diante dos olhos, como se fosse uma grande tela. E tudo que foi feito, tudo que foi praticado, todas as obras estarão passando diante dos olhos da pessoa. Não literalmente, de repente, numa tela, mas é que é só para a gente entender, mas na mente da pessoa. Porque, vamos ser sinceros, todos nós sabemos o que praticamos. Seja bom, seja ruim. Quando é pecado, o Espírito Santo ainda nos fala, isso daí não é certo. Não. Arrepende. Nós ainda temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos orienta a cada momento. Então, realmente, acontecerá. Pode passar, por favor. Foco na lição. Amados irmãos, temos motivos para glorificar o nosso Deus. Os nossos nomes se encontram escritos no livro da vida. Eu vou repetir que algumas pessoas não entenderam. Amados irmãos, temos motivos para glorificar ao nosso Deus. Os nossos nomes se encontram escritos no livro da vida. Glória a Deus por isso. Pode passar. A sentença será a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15, que o irmão antes acabou de ler para a gente, o versículo 15. A Bíblia não está falando de extinção aqui, mas de sofrimento eterno. Não é o fim, é eterno. Mais uma vez eu vou falar, não é o fim, é eterno. Eternidade com Deus, eternidade sem Deus. Não tem início, meio e fim. É por toda a eternidade.
Jesus fala que o lago de fogo é o local onde o fogo jamais se apaga. Não vai dar tempo de ler, mas depois, quem quiser anotar, Marcos capítulo 9, do versículo 43 ao 48, o próprio Jesus adverte 5 vezes sobre isso. Jesus morreu na cruz do Calvário para que todos se salvassem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos querem isso. Você fala assim, vamos na igreja? Você quer aceitar Jesus? Você quer mudar de vida? Não, hoje não. Quantas vezes eu já falei com pessoas dentro do culto, Deus mudou a história da vida da pessoa, curou de uma doença que não tinha cura. Você não quer aceitar Jesus? Não, hoje não, depois. Só quer a bênção, o dono da bênção não quer. Só quer a cura, o Senhor da cura não quer. E infelizmente, o nome dessas pessoas, se não se arrependerem, se não aceitarem a Jesus, não se encontrarão escritas no livro da vida. Por isso que quando é feito o apelo, a pessoa aceita, o pastor ora, a pessoa aqui na frente ora e fala assim, Jesus escreve o nome dele no livro da vida. A única garantia que eu e você tem de ser salvo, ou de sermos salvos, é o nosso nome estar escrito no livro da vida. É a única maneira, porque os livros se abrirão. Está escrito, vinde benditos do meu Pai, entra para cá, gozo eterno, vida eterna, paz, alegria, amor. Não está escrito, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Pode passar, por favor. Atenção, a igreja deve pregar e falar àqueles que ainda não se decidiram por Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos essa obrigação. Irmão Edvan, por que você está falando tanto nisso hoje? Irmão, se você ainda não entendeu até a 12ª lição dessa revista, que o comentarista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quer nos passar, é para estarmos alertas, estarmos preparados e pregarmos o Evangelho. Nada mais do que isso. Nada mais. Essa é a mensagem nua e crua dessas lições. É necessário que as pessoas saibam que o inferno é uma realidade. Eu já ouvi de muitos que falam assim, aqui na minha igreja não fala sobre inferno não, senão o pessoal fica com medo. Irmão, não tem que ter medo do inferno. Eu tenho que aceitar Jesus pela salvação, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Eu não posso querer Jesus por medo de ir para o inferno. Olha aí, que cabimento, né? Mas que a porta da graça ainda está aberta para todos aqueles. A porta da graça está aberta para todos aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho de Cristo. Para haver salvação, tem que haver arrependimento e tem que ter fé, tem que crer. Só alcançamos salvação mediante a isso. Se não houver arrependimento e não houver fé, o escritor aos Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como ver Deus, não tem como se chegar próximo a Deus. É necessário arrepender e crer. Não podemos nos calar. Como igreja, não podemos nos calar. Nós fazemos parte da igreja, nós não podemos nos calar. Pode passar. Conclusão. O juízo final é real. Nós aprendemos no decorrer dessa lição que o juízo final é real. Essa realidade inevitável deve servir de despertamento ao povo de Deus. Quem é o povo de Deus? A igreja. Quando Deus olha dos céus para a terra, ele vê 3 tipos de povos. Judeus, que é o povo escolhido, vê os gentios, que são os ímpios, as pessoas que não são judeus e não aceitaram a Jesus, e vê a igreja.
Então nós somos também povo de Deus, separado e comprado pelo sangue de Jesus. Então nós, o povo de Deus, devemos pregar com poder e autoridade o evangelho de Cristo. Irmã Edivan, por que eu devo pregar a palavra do Senhor? Porque um dia você foi alcançada por ela. Você foi alcançado por ela, você foi alcançada por ela. Os anjos almejam pregar o evangelho aqui na terra. Chegar assim e falar, Jesus te ama. Ele morreu na cruz, Ele quer te salvar, quer levar para o céu. Eu e você tem essa oportunidade. Quantas pessoas chegam desesperadas em nós, chorando, não sabendo o que fazer, querendo tirar às vezes até a própria vida, e nós não falamos nada. É nesse momento, você não parou para pensar que Jesus colocou aquela vida do seu lado, naquele momento, para você falar assim, ó, ainda tem solução, ainda tem jeito. Eu conheço um que muda a história. Quem? Eu conheço um que transforma. Quem? Eu conheço um que muda a direção. Quem? Jesus. As pessoas estão precisando de ouvir isso de mim, de você. Se eu e você que fazemos parte da igreja de Cristo não pregarmos o evangelho, quem vai pregar? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos e falou, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem enviar? Então nós temos que nos dispor, temos que despertar para pregar com poder e autoridade. Irmão Edivan, como que eu consigo poder e autoridade? Conta para mim, orando, jejuando, lendo a Bíblia, querendo. Se você não quiser, não consegue não, irmão. A porta da graça ainda se encontra aberta. Ainda há tempo para o arrependimento verdadeiro. Tudo se decide enquanto há vida. Tem uma frase que se fala muito, enquanto há vida há... Enquanto estamos vivos, há esperança. Irmão Edivan, tem pessoas que ainda podem ser alcançadas com a salvação? Tem, Jesus morreu por todos. Desde o maior pecador, o maior homicida, o maior, tudo que vocês imaginarem. Jesus morreu por ele. E Jesus tem salvação. Basta arrepender e crer. Pode passar o último, que é só agradecimento? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a minha vida. Que possamos realmente praticar o que a palavra do Senhor tem falado. Que realmente possamos estar em total despertamento. Essas lições, desde a número 1 até a número 13, que será ministrada no próximo domingo, nos tem a intenção de despertar, trazer orientações, informações, conhecimento, por mais que escatológicos, mas para nós estarmos despertados para pregar o Evangelho de Cristo. E o mais importante, estarmos preparados. Não há tempo de se preparar, temos que estar preparados. O soar da trombeta, como foi cantado aqui há pouco, pode vir a qualquer momento. Só ouvirá aqueles que estiverem preparados. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida, a minha vida. Abençoe a superintendência dessa escola dominical, do culto da família. Abençoe grandemente o nosso pastor, pastor Brenner. Eu gostaria que você colocasse de pé, por favor, já estou entregando o microfone. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, mas falasse com fé. Deus, faz em mim e através de mim. Mais uma vez, Deus, faz em mim e através de mim. Irmão, em nome de Jesus, Deus vai fazer muito na sua vida e muito mais através dela. Deus abençoe em Cristo Jesus.